Olá, eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Seja bem-vindo, vamos prosseguir com o Evangelho de João, capítulo 6. Já vimos agora há pouco a multiplicação dos pães, que é um episódio que tem relato paralelo nos outros evangelhos. Nós vimos inclusive um complementozinho do Evangelho de Mateus na conversa de Jesus com seus discípulos. Aproveite, se você está chegando agora, conheça o resto do nosso canal, tem todo o Evangelho de Mateus já explicado, já apresentado. Nós temos também o começo do Evangelho de João e a nossa ideia aqui é tentar, pelo menos o máximo que for possível, a gente se aproximar da perspectiva do leitor original. A gente tenta buscar aqui história, geografia, política, aspectos religiosos, enfim, todo o possível para entender da melhor maneira como que o leitor lá do século I olhou para o texto sagrado e entendeu. Então a ideia aqui é extrair conteúdo da visão, do modo, do jeito que se via naquela época. Vamos então? Evangelho de João, capítulo 6. Estou aqui novamente com a minha boa e velha tradução Almeida Corrigida Fiel. Essa aqui é um presente que eu ganhei, valorizo muito, está encapadinha, né? De repente você também tem os seus livros preferidos, gosta de encapar, é um bom hábito. E aqui é uma linguagem bem clássica, tá? Trouxe essa aqui hoje no vídeo anterior e trarei nos próximos também do capítulo 6, para você experimentar um pouquinho de uma linguagem mais arcaica, uma linguagem mais lá das antigamente, né, do nosso português mais clássico, para compreensão e também para ter a oportunidade de escolher qual tradução que é mais adequada para você. Então, João 6,15. Sabendo, pois, Jesus que haviam de arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Jesus multiplicou o pão, tinha curado os enfermos, multiplicou os peixinhos, né, muita cura, muita comida. E o povo dizendo, esse é o profeta que tinha que vir para o mundo. E Jesus percebeu que eles iam pegar ele à força para fazer dele rei e tentar fazer uma revolução. E Jesus nunca veio para isso, nunca foi esse o objetivo dele. Então ele se retirou sozinho agora e subiu o monte. E aí, quando chegou a tarde, os discípulos dele desceram em direção ao mar. O mar da Galileia, de Tiberíades, aquele que a gente comentou no vídeo anterior. E entrando no barco, atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. E era já escuro e ainda Jesus não tinha vindo a eles. Então, a gente não tem aqui muitos detalhes do que aconteceu, qual foi a conversa deles, mas Jesus subiu o morro sozinho, foi para lá para orar, os discípulos ficaram lá embaixo, chegou um horário, eles, vão embora. Entraram no barco, na escuridão, e resolveram atravessar o mar. Alguns deles eram pescadores desse mar, conheciam muito bem, né? Sabiam se orientar, navegar, estavam acostumados com a noite no mar da Galileia. E aí seguiram, e aí então o mar se levantou porque um grande vento soprava. Ondas, gente, ondas. Se você já esteve à noite no mar, com o seu barco açoitado pelas ondas, você sabe que a sensação é pesada. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, isso aqui, ó, tá vendo? Estádios é medida de distância antiga. Tá? Existe o correspondente em metros hoje em dia, e uma tradução clássica como a minha vai trazer estádios, uma tradução mais contemporânea vai trazer em metros, quilômetros. Então, navegaram um bocado. E aí viram Jesus chegando, caminhando sobre o mar, e ficaram com medo. E ele falou para eles, sou eu, não temam. A expressão não temam ela é riquíssima na Bíblia. Dizem os que contaram que ela aparece 365 vezes. Na minha tradução fala assim, sou eu, não temais. Então eles de boa mente o receberam no barco e logo o barco chegou à terra para onde iam. Há algumas traduções que elas dizem que o barco chegou para onde iam antes que eles pudessem receber Jesus. É porque o grego clássico que está aqui na Bíblia, no idioma antigo, ele é diferente do grego que se fala hoje. Então quem faz tradução às vezes tem um pouco de trabalho, mas a maior parte dos tradutores que eu conheço adotam essa tradução aqui, que eles logo receberam no barco e em seguida o barco chegou ao seu destino. E aqui, gente, é óbvio, a gente tem um milagre de Jesus, né? A gente não pode passar batido sobre isso aqui. Jesus caminhou sobre as águas, eles tiveram medo e ele chegou ao barco, entrou e chegaram ao seu destino. Então é um daqueles momentos que diferencia discípulo da multidão. A multidão não viu isso aqui. A multidão estava onde? A multidão estava lá, querendo fazer Jesus de rei, achando que ele era um profeta, felizes porque os doentes estavam curados, porque a barriga estava cheia. E os discípulos? Os discípulos estavam remando no mar, na tempestade, e eles viram Jesus caminhando sobre as águas. Ser discípulo
traz algumas dificuldades que é só do discípulo, mas também ele traz oportunidades de ter contatos com Jesus que só o discípulo tem. No dia seguinte, a multidão ainda continuava por lá. Aquela multidão estava do outro lado do mar, mas viram que não tinha mais ali mais do que um barquinho, a não ser aquele no qual os discípulos tinham entrado e que Jesus não estava nele. Então, peraí, tem um barco aqui, Jesus não entrou com eles, cadê Jesus, né? E tinha mais barquinhos que vieram de Tiberíades. A multidão vai crescendo, né? E vendo a multidão que Jesus não estava ali, nem os discípulos, eles também entraram nos barcos e foram lá para Cafarnaum em busca de Jesus. Achando-o do outro lado do mar, disseram: Rabi quer dizer professor, quando chegastes aqui? Antes de seguir, quero lhe apresentar aqui, visualmente aqui, veja só. Essa minha edição aqui, ela é uma das edições que apresenta as palavras de Jesus em vermelho. Isso ajuda quando às vezes você está buscando um texto, né? E especialmente se for palavra de Jesus, você vai e chega direto lá. Mas, respondeu Jesus: na verdade, eu vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Jesus conhecia o coração das pessoas. E ele sabia que essas pessoas estavam atrás dele por causa de comida. Era esse o assunto. Lembra que eu falei no vídeo passado? Guarda esse tema, é importante. Olha que conversa que vai se desenrolar aqui. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Aqui tem um bocado de conteúdo. O Senhor está falando para a gente trabalhar não pelas coisas passageiras, mas pelas eternas. E ele fala que o Filho do Homem, que é ele mesmo, esse é um termo antigo para o Messias, é um termo do Antigo Testamento, esse foi selado por Deus. O selo era um sinal que os reis colocavam nas correspondências oficiais para indicar que vinha do rei. Então Jesus, ele é um mensageiro e ele é a própria mensagem que recebeu o selo de aprovação de Deus. E ele estava falando para a gente trabalhar pela comida que fica para a vida eterna. Isso aqui deve ter suscitado dúvidas no pessoal. Como assim uma comida para a vida eterna? A gente quer aquele pão e peixe que a gente teve ontem. Que conversa que é essa? Disseram depois: que faremos para executarmos as obras de Deus? Aí alguém lá já veio com uma pergunta um pouco mais inteligente. Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Eles queriam saber, assim, serviço, né? O que a gente faz? Porque a religião deles era muito baseada em rito. Então eles queriam saber assim, pois qual é o rito agora, né? Você é o profeta, enviado de Deus, e aí como é que a gente, o que a gente vai fazer, né? Quais são os rituais, quais são as obras? Vai ter alguma coisa, sei lá, no templo? Enfim, como é que a gente faz isso aí? E ele falou: creiam naquele que foi enviado. E aí, agora sim, a multidão vai revelando o que está por dentro deles. Vejam que no nosso vídeo anterior a gente comentou a multiplicação dos pães. A conversa começa com um monte de enfermo curado e termina com alimentação de multidão. Aí nesse momento eles disseram: que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? O que operas tu? É mais ou menos o seguinte: o que você vai fazer? Faz um milagre, faz alguma coisa poderosa aí para a gente acreditar em ti. Ué, mas não teve cura de enfermo? Não teve multiplicação de pães? O que esse povo está querendo ver? Tem coisa importante aqui. Disse-lhe, pois, Jesus. Disseram mais ainda, tá? Calma. Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Essa história aqui vai dar conversa. O maná foi um ato miraculoso de Deus, que durante 40 anos, diariamente, alimentou 2 milhões de pessoas pela produção divina de uma matéria-prima para que eles fizessem sua comida. Tem um pessoal por aí, não cai nessa conversa, dizendo que maná era a secreção de uma vespa. Gente, haja vespa, né? Para durante 40 anos no deserto alimentar 2 milhões de pessoas. E você já ouviu falar dessa vespa no deserto do Sinai, que tem tanta quantidade que ao longo de 40 anos as pessoas comem, 2 milhões de pessoas comem todos os dias? Gente, vamos reconhecer quando milagre é milagre. Tem coisas que são eventos naturais, mas tem coisas que não são. O maná não foi um evento natural, foi um milagre. E Deus deu o maná para o povo,
E aí eles já vieram aqui com uma conversa, né, para Jesus. Que sinal que você vai fazer? Qual é a sua obra? Porque nossos ancestrais comeram maná. Aí a gente começa a conectar. No dia antes, eles comeram. Jesus multiplicou os pães. Mas o povo no deserto comeu durante 40 anos. Todos os dias teve maná. Aí aqui já vem o pedido. Qual é o seu sinal? Vai ter pão todo dia? Jesus respondeu, na verdade, eu vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão dos céus. Não foi Moisés que deu o maná, foi Deus. Moisés era um líder. Mas ele fala, olha, o Pai vos dá hoje o verdadeiro pão dos céus. Porque o pão de Deus é aquele que desce dos céus e dá vida ao mundo. A ideia é que o alimento traz vida, mas ele está falando, olha, tem um pão de Deus que desce do céu e dá vida ao mundo. E aí eles disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Sempre, entendeu? Sempre. O que esse povo queria? O que essa multidão queria? Comida para o resto da vida. Você está percebendo? Os discípulos estavam atrás de Jesus para aprender dele, porque entenderam que ele é o Messias, o Filho de Deus. A multidão estava atrás de Jesus porque eles queriam parar de trabalhar e ter alguém que alimentasse eles. Só que o povo, quando atravessou o deserto, não era uma multidão de preguiçosos. Eles eram escravos fugindo da opressão. E se Deus não alimentasse eles, eles iam morrer. Aqui não. Aqui já era terra prometida. Eles já estavam onde eles podiam plantar, onde tinha um mar para pescar o peixe deles. Eles queriam era parar de trabalhar e viver na sombra. Isso não tem nada a ver com o Evangelho do Reino de Deus. Aliás, se você tem alguma pretensão dessa, sugiro que você mude a direção que você está caminhando e passe a caminhar com Jesus, porque o Evangelho não tem nada a ver com preguiça. Mas, dá-nos sempre desse pão, né? E Jesus falou, eu sou o pão da vida. Não era um outro pão, era ele. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me viste e contudo não credes. Ele falou, eu já falei, vocês me viram e não acreditaram. Todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Então Jesus está falando que ele não rejeita as pessoas que o procuram. Ou seja, quem cai fora é porque quer cair fora. Ele já está explicando o que vai acontecer daqui a pouco. Porque eu desci do céu não para fazer minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, que é a vontade de Deus. E a vontade daquele que me enviou é essa, que nenhum dos que ele me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Então, enquanto esse povo está preocupado com pão literal, pão de cevada, pão de trigo, Jesus veio para dar vida eterna. A preocupação aqui é outra. Porque a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. A vontade de Deus para a sua vida, se você quer saber o que Deus quer de mim. Carlos, o que Deus quer de mim? São livros e mais livros da Bíblia, são vídeos e mais vídeos desse canal. Mas o que Deus quer de mim? Eu lhe respondo. Que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna. E Jesus ressuscitará essa pessoa no último dia. Então a vontade de Deus para a sua vida é que você tenha contato com Jesus, creia nele e tenha a vida eterna. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Até a próxima.